Olá, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E, gente, não esqueçam, curta, compartilha, comente. Estamos em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos no Spotify, no Amazon Music. Então, se você tiver, inclusive, Alexa, é só você pedir para Alexa tocar o Leste Empreendedor, que ela vai tocar o último episódio do Leste Conexão, Leste Empreendedor, o que for, beleza? E, gente, vamos lá. Hoje eu pedi pro diretor prender essa mesa, que o negócio hoje vai, né? Hoje vai balançar. Hoje os assuntos aqui, vocês vão ver, gente. Então fiquem ligados, tá? Então, para o Leste Conexão, como é que a gente faz? A gente vai pedir para vocês contarem, primeiramente, a história de vocês, a trajetória toda de vocês até chegar nos dias de hoje, atual. Depois a gente começa com algumas perguntas, dependendo do tema, assim, perguntas mais voltadas ao que vocês fazem, perguntas polêmicas, perguntas provocativas. Então, vamos começar, né, presidente? Isso. Vamos lá com você. Ai, o coração faz assim, né? Boa noite, gente. Eu sou Esteline Nascimento. E por onde começar, né? Pelo começo. Vamos lá? A gente fica nervosa, né? Primeira vez aqui. Muito obrigada pelo convite, Pedro. Tá aqui no Leste Conexão tá sendo, assim, um grande prazer. Dizer que me preparei, a gente sempre se prepara, mas nunca tá preparado. Vamos lá, eu sou de São Gonçalo. Nasci em São Gonçalo, né? Nasci numa maternidade que nem existe mais, lá em São Gonçalo. Eu tenho 49 anos hoje, vou fazer agora em setembro 49, tô doida para fazer meus 50. As pessoas começam já mentindo a idade. Né? Vou fazer 49 agora em setembro e tô doida de dar o ano que vem, fazer meus 50 anos, que eu falei, gente, 50 é 50, né? Hora da virada e vamos lá. Mas eu comecei, né, a empreender muito nova, eu comecei com 10 anos de idade. Meu pai é militar, meu pai é bombeiro militar. E, na época, eu tinha uma vida maravilhosa. Só que chegou um certo governo onde teve uma defasagem salarial. E aí eu me vi numa vida que eu falei assim, gente, eu tinha tudo. Eu tinha um carrinho de supermercado que eu podia fazer compra. Meu pai chegava no mercado e falava assim, toma esse carrinho aqui, faz o que você quiser. E, de repente, eu me vi saindo da escola particular, indo estudar numa escola pública. Para mim, foi uma mudança de realidade, né? Minha mãe começou a pegar, minha mãe era costureira, começou a pegar as roupas dela e diminuir para fazer roupas para mim, para eu poder estar no meio das minhas amigas e tal, frequentar, que nós somos cristãos, estar na igreja e tal. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Porque eu queria comprar minhas coisas. Sim. E aí eu fiz o quê? Eu fui começar a vender umas camisas na minha época, né? Há tantos anos atrás, há décadas atrás. Tinha umas camisas de malha branca, com uns bichinhos na frente, cachorrinho, gatinho, que era a coisinha mais linda. Aí eu falava assim pra amiga, vamos estudar hoje na sua casa? Ela falava, vamos. Eu levava meu material todinho de bicicleta, ia pra lá e chegava lá, mostrava pra mãe, pras amigas que estavam ali. E ali eu fui me descobrindo, hoje eu entendo, né, como empreendedora. E na época eu comecei assim, vendendo camisa de malha, vendendo roupa íntima. E como eu morava no interior, morava no Itaperuna, a gente tinha muita confecção. Então, eu ainda ia às confecções e buscava todas as partes de bordados, né, para poder fazer toda a limpeza, para eu poder comprar as minhas coisas. Ali eu comecei e fui crescendo, fui vindo. Meu pai, de vez em quando, mudava de cidade, porque o quartel mudava, né? Mandava para lá, mandava para cá, e aí eu fui morando em alguns lugares. Cheguei a morar no Espírito Santo, que é onde os meus pais são nascidos, apesar de se conhecerem aqui. Lá no Espírito Santo, eu estava com 14 anos. Eu passei por uma situação que não foi legal, né? Que foi uma violência sexual. E aí, depois desse episódio, não no ato, mas depois de toda a recuperação e tudo, passando por algumas situações constrangedoras ainda, mas eu fui mãe aos 15 anos. E eu tenho uma filha linda, a qual todo mundo falou assim pra mim, você, na época, você tem todo o direito, você pode tirar. Eu falei, de jeito nenhum. Falei, é minha filha, eu vou criar, é maravilhosa. E tá aí, é minha parceira, é minha amigona, é quem tá do meu lado, tem 33 anos hoje.
entendeu? Super minha foi, eu sou fã dela, a gente é grudadinho uma na outra. Passando essa fase toda, eu deixei meus estudos, fui trabalhar, né? Eu tava aqui já no Rio, fui trabalhar e eu vendia pizza. Vendia mini pizza. Era na época que tava vindo aquelas bandejinhas de mini pizzas. Vendi mini pizza e eu andava de São Gonçalo, eu morava no Porto Sul, andava até o Porto da Pedra a pé para pegar as mini pizzas. Lá eu pegava um ônibus e vinha para Niterói. Andava daqui até São Francisco vendendo pizza. E voltava. Porque a minha filha tinha alergia a leite. Ela só podia, a lactose, né? Ela só podia leite de soja. E todo o valor das passagens eu juntava para poder comprar o leite de soja. E aí, eu teve um belo dia que eu vindo de São Francisco para cá, eu vi que meus pés já não aguentavam mais andar. Mas eu tinha que vir a pé porque eu precisava juntar todo esse valor para poder alimentar a minha filha. E não me arrependo em nada de tudo que eu fiz, porque cresceu super bem e tá aí para a honra e glória do Senhor. E aí eu vendi pizza, fui professora de reforço escolar, né? Costurava, fazia pano de prato, fui fazendo várias coisas. Aos 18 anos, continuei ainda, não consegui voltar aos meus estudos, só fui voltar aos meus estudos aos 24 anos. Aí eu me formei em técnica de enfermagem, massoterapia. Aos 40 eu fui fazer faculdade. Nesse meio tempo eu me formei cabeleireira, né? Cabeleireira numa família onde você tem meninas de cabelos crespos e cacheados, você já é desde que você nasceu, porque você tem que entender de tudo, né? Você sai aplicando vários produtos no cabelo, né? Minha avó tinha um cabelo crespo, minha mãe cabelo crespo, eu cacheado, minhas filhas também. Porque depois desse episódio todo, aos 21 anos, eu casei. E tive mais 2 filhos, né? Então, tenho 3 ao todo. Uma de 33, uma de 27, um de 24. E também tenho 5 netos hoje. Caramba, graças a Deus. Tenho 5 netos. Tenho um neto de 14, uma de 12, 2 de 8 anos e uma de 3. E, graças a Deus, consegui vencer. Toda essa minha experiência, por muito tempo eu não conseguia falar sobre ela. Por vários motivos, né? Doía na alma, doía no corpo, desenvolvi várias coisas, desenvolvi fibromialgia, né? E várias situações, mas aí eu passei a entender que tudo isso era uma questão psicológica. E aí, quando eu descobri o que era o gatilho, aonde estava o problema, aonde vinha a dor, eu comecei a me entender, porque eu busquei um autoconhecimento. Eu precisava me autoconhecer até mesmo para poder criar os meus filhos, para poder levar para outras pessoas a qual eu tocava através da massoterapia, a qual eu cuidava através de ser uma técnica de enfermagem. E eu sempre amei idoso, nunca gostei de trabalhar em hospital. Eu trabalhava em home care, sempre gostava de pessoas à minha volta. Então, trabalhava com o idoso e com a família do idoso, porque um home care não é só o paciente, é a família do paciente. Então, os meus plantões eram 24 por 48. 24, eu estava na casa de alguém. 48, eu fazia cabelo, fazia massagem, depilação, estudava, criava os meus filhos e segui a minha vida. Me formei. Em 2015, eu fiz um SENAC, porque eu falei assim, eu sou cabeleireira, mas era cabeleireira dos cursos de bairro. E eu queria um diploma que fosse reconhecido em todo o território nacional e fora dele. Fiz SENAC em 2015, me formei cabeleireira e descobri, ao meio disso tudo, uma palavrinha mágica que eu buscava e não sabia qual era, que era tricologia. Trico é cabelo, logia é estudo, estudando sobre as patologias do couro cabeludo e da haste capilar. E descobri que o cabelo, ele é o indício, ele é que é um marcador de saúde física, de saúde psíquica, né, de saúde mental. Ele é um marcador. Dependendo de como o seu cabelo está, aí vem a história da bruxa, dependendo de como o seu cabelo está, a gente consegue descobrir por onde está andando a sua saúde. Se você está com a baixa de vitamina D, com a baixa de vitamina B12, aonde é a incidência, se é nervosa, se é psíquica, se é física. É a força do Sansão, né? Sansão que tinha a força do Sansão, exatamente. A gente vai estudando, entendendo de onde vem as expressões. As expressões. Exatamente. Mas por que eu queria tanto a tricologia? Por que eu buscava esse marcador de saúde?
Quando eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe desenvolveu foliculite no alto da cabeça, pelo fato de química, questões de química. Muitas químicas ali e muito cabelo preso. Minha mãe desenvolveu foliculite. Eu cuidei com 13 anos de idade. Eu fui em busca nas casas de cosméticos para saber como que cuidava e cuidei. E eu falei, eu não vou deixar as pessoas passar por isso não. Um dia eu vou saber cuidar disso direito. E então, toda essa busca veio e há 10 anos atrás eu consegui me formar em terapeuta capilar, tricologia e terapia capilar. Busquei uma faculdade onde tivesse a tricologia, porque não tem, agora tem, esse ano 2025 lançou uma faculdade específica de tricologia e terapia, mas não tinha. Então eu fiz embelezamento e imagem pessoal, fiz minha pós de tricologia a depois, e hoje eu tenho, né, um centro de terapia integrativa, porque eu pego todas essas áreas que eu já sou formada, massoterapia, aromaterapia, cromoterapia, essa parte toda, e integro, porque a pessoa não é só um cabelo quando chega para mim, eu olho ela como um todo. Então a gente senta, conversa, faz toda uma análise, né? Tem toda uma anamnese, tem todo um bate-papo para cuidar de dentro para fora. E também cuidar de fora para dentro. Mas, às vezes, é necessário indicar para um nutricionista, eu peço para ela ir, para um psicólogo, um terapeuta, porque existem coisas que não estão no meu alcance. Eu sei até onde eu vou, mas eu descubro por que está acontecendo esse fato. Então, eu vou e falo para ela, olha, eu acho legal você procurar esse profissional. Às vezes, é um problema de endometriose. Então, ela está com baixa ferritina, o ferro está lá embaixo, por causa de uma menstruação que está vindo muito forte, está perdendo nutrientes. E aí a gente olha e fala o quê? Vamos procurar uma ginecologista para ver o seu problema? Eu já passei por isso também. Então, eu sei como é. Hoje, né, eu já fiz uma esterectomia, mas eu fiquei entre a vida e a morte aos 37 anos por causa de um fluxo sanguíneo muito intenso. Então, assim, a gente consegue direcionar essa pessoa dentro da necessidade dela. E eu vivo para isso, para cuidar. Amo cuidar. Você está falando isso, eu estou lembrando de um problema que eu tive em 2013 de perda da barba. Alopécia. Aqui. E aí, não foi, chegou a ser alopécia. Não chegou, não? Tá. Mas era estresse. Estresse. Tinha uns níveis de hormônios meus estavam muito desregulados. Sim. E aí ficou meio que um tufo aqui. E aí foi até quando eu comecei a fazer atividades físicas e tudo, tal, porque tava assim, tinha um monte de coisa desregulada, né, da vida. E aí foi quando eu percebi, mas uma coisa que eu nunca parei para pensar. A primeira coisa que eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu tava caindo um tufo de cabelo, ficou assim, um buraco. E aí quando eu fui ver, procurando, falei, cara, isso é hormônios que estão desregulados. E a última coisa que a gente imagina... a gente pensa qualquer outra coisa. Se a gente for procurar no Google, aparece lá, câncer. Sempre. Mas o estresse, ele é o fator, sim, principal de queda capilar, de queda de pelo. Ele é o fator principal. Após a Covid, então, muitas pessoas tiveram quedas, tiveram eflúvios, tiveram alopécias por causa do estresse. Caramba. É muito... Graças a Deus temos Speline para cuidar dessas pessoas. Exatamente. Para cuidar da gente. Agora, diretor, vamos para a próxima. Nossa, mas que história incrível, né? E agora? Como é que conta a minha depois dessa história? Bom, eu sou a Karine Farias, né? Hoje eu sou contadora, mas minha história com a contabilidade começou há muito tempo atrás. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos. E eu trabalhava na loja de material de construção do meu tio. E imagina uma loja de construção, né? Então, carregava cimento a varejo, aquele entra e sai de caminhão, de tubo. E trabalhava de domingo a domingo. Então, eu tinha 15 anos. Quando eu terminei o ensino médio, falei, nossa, eu gostava muito de matemática, mas não queria dar aula. Então, o que mais se aproximava ali era a contabilidade. Foi quando eu optei por fazer a contabilidade. Mas, né, a vida tinha um outro propósito ali para mim.
Logo depois eu não consegui um estágio na área, eu comecei a trabalhar como promotora de vendas. E aí, quem trabalha como promotor de vendas sabe, né? Trabalha 8 horas por dia em pé, carregando pallet. É cansativo pra caramba. E aconteceu um casamento, casei naquela época e fomos morar em outro estado. Ele tinha recebido uma promoção, fomos morar lá em Cuiabá. Longe da beça. Do lado aqui. Perto. Pertinho. E um calor horrível, gente. Cuiabá, só Deus. Se o pessoal fala do Rio, é porque nunca foram a Cuiabá. Não nos adaptamos pelo calor, pela distância. Antigamente não tinha WhatsApp, né? Antigamente era MSN, Messenger. Então, foi bem difícil. Voltamos. Quando nós voltamos, eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade como recepcionista. E aí, eu ficava algum tempo ocioso, foi quando eu comecei a pedir algumas coisas para fazer. Me passa aí alguma coisa. E a contabilidade, ela é muito ampla, né? Ela tem o setor contábil, fiscal, DP, e eu queria entender de tudo. Então, todo o tempo que eu tinha, eu falava, nossa, me passa aí alguma coisa para aprender, para fazer, para te ajudar. Foi quando eu comecei a me apaixonar pela contabilidade. Foi quando eu comecei a entender na prática o que as pessoas entendiam na teoria. Eu tava ali botando a mão na massa mesmo. E foi paixão total. Hoje podem me chamar de loucas, né? Mas eu amo a contabilidade. Um pouquinho. Mas é encantador, sabe? É apaixonante mesmo. Você gosta, né? Quando a pessoa gosta, não tem jeito. Não tem jeito. Importante fazer o que eu gosto. Com certeza. Foi. Então, ali eu comecei minha trajetória na contabilidade. Passou um longo tempo ali na minha vida. Me separei, tive uma filha e eu comecei a trabalhar em um grande escritório. E nesse grande escritório eu via outras pessoas sendo promovidas e eu não. Outras pessoas eram destaque, menos eu. E eu não conseguia entender aquilo, porque eu tinha as piores demandas, né, as mais difíceis, eu tinha os clientes mais críticos, mas eu não era vista naquele ambiente e eu não conseguia entender. Foi quando eu pedi um feedback. Falei, nossa, eu preciso saber, né? Por que todo mundo é promovido aqui, menos eu. E aí eu imaginava que fosse por conta da minha demora, né? Eu analisava demais, era crítica demais. E nesse feedback foi o pior feedback da minha vida, mas foi o melhor. Porque se eu não tivesse escutado e refletido sobre aquilo, hoje eu com certeza não estaria aqui. Nesse feedback, o responsável na época falou que eu não sabia me comunicar. Eu não sabia me portar na frente de um cliente, eu não sabia falar, eu não fazia questão disso, né? Eu não me colocava à mostra. E aí eu não imaginava que era por conta disso, né? Hoje eu consigo resumir e falar que é simples dessa forma, mas na época doeu muito, porque dói, né? A gente ouvir que a gente nada é a mesma coisa, doeu bastante. Então, refleti sobre aquilo e pensei, né? Preciso começar por algum lugar. Ele falou que eu não sabia falar, então eu fiz fono. Mas eu realmente não sabia falar. Eu era muito tímida. Não, eu era muito tímida. Então, sabe aquela pessoa que fala baixo pra ninguém escutar o que tá falando? Aquela pessoa que fala pra dentro pra não chamar atenção? Eu era essa pessoa. Foi bem difícil. Aí eu fiz fono. Eu realmente precisei fazer fono, tá? Fiz muito tempo fono. Então, melhorei um pouco minha dicção. Preciso melhorar, inclusive, mas faz parte. E eu comecei a me destacar mais. Até que o momento ele viu que eu estava realmente melhorando. Num café, tinham outras pessoas reunidas, aí eu fui e comentei algo que ele perguntou. E ele falou, nossa, você tá falando melhor, né? Eu falei, tô fazendo fono. E aí ele acendeu uma luzinha, né? Ganhei uma estrelinha, né? E ele começou a me desenvolver e eu a copiar tudo que ele fazia. Então, eu não tinha essa postura, né, de saber como sentar numa mesa de reunião, eu não sabia como falar com o cliente. Se o cliente falasse, eu já... Nossa, falou, e agora o que eu faço? Né, eu tinha muito medo. Então, e ele na época não era assim, né? Ele sempre uma postura de homem, sério. E eu comecei a adaptar isso para minha realidade. Então, eu mudei um pouco a minha postura, eu fui adaptando a minha rotina, a minha forma de sentar, a minha forma de falar, a forma de expor a minha opinião. E foi evoluindo até que
chegou um momento, né, também evoluí não só nisso, mas evoluí também os lugares que eu frequentava, os ambientes que eu frequentava. Comecei a estudar mais, conhecer gente de outros lugares, não só ali do ambiente de trabalho, mas comecei a fazer network. O ambiente e o network, cara, conta muito, né? É muito importante na nossa vida. E até que chegou um momento que começou a me incomodar algumas coisas. Eu queria tomar algumas decisões naquele momento na empresa e eu não podia, né? Porque eu tinha ali um cargo ok, bom, mas eu ainda tinha que respeitar as outras pessoas, né? E foi quando eu comecei poxa, se fosse meu cliente, dava para eu fazer desse jeito. Se fosse meu cliente, eu faria dessa forma. Até que chegou um tempo em que eu falei, alguém falou assim para mim, você tem que montar seu escritório. Eu falei, não, meu escritório, Deus me livre, empreender, nunca quis. Eu queria trabalhar de segunda a sexta, usar roupa social. Nunca foi meu sonho. Aí, até que um amigo, advogado, me indicou um cliente, falou, toma, o cliente é seu, pega. Eu falei, não posso, eu trabalho aqui em outro local, eu não posso. Ele pega que você vai ver só como é que você vai fazer isso bem, vai fazer bem feito. Aí peguei o meu primeiro cliente e trabalhando ali em paralelo. Esse cliente indicou mais outro cliente, que foi indicando mais outro cliente. Tomou uma proporção que eu não conseguia mais levar essa vida dupla. E aí eu conversei lá, eu falei, olha, vou sair, tô montando aqui algo para mim. E fiquei um tempo, né, até alinhar as coisas e saí. Nesse período, surgiram mais tantas outras indicações que tomou uma proporção realmente de um escritório com uma estrutura. Hoje eu tenho um escritório, uma sala aqui em Niterói, tenho uma equipe na qual faz a parte operacional, então hoje eu consigo acompanhar, fazer as reuniões com os clientes, falar da forma que eu não conseguia falar, me portar, debater de números como antes eu não conseguia. Então, esse é um resumo da minha história. Legal. Muito bom. Agora, Maria Fernanda. Vamos? Podemos? Não. É legal você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pega um feedback para uma coisa ruim. Não, as pessoas estão falando demais, fica chateado. E é legal como a Esteline pegou um ponto que ela poderia ter escolhido outra coisa ali, né? Ela resolveu dar a volta por cima. E com você, não é a mesma coisa, mas através de um feedback, né? De uma opinião, você poderia ter feito uma outra coisa e escolheu dar a volta por cima, e escutar e entender. Eu sou fotógrafa, não sei se vocês sabem, faço parte da Elite Criativa também. E eu já fui essa pessoa que não acreditava em mim. Eu tive que escutar um amigo ou outro dizer, Karine, você tem total vocação para ser fotógrafa. Por que você tá dando voltas e voltas? E então, às vezes a gente escuta coisas que não são agradáveis e às vezes a gente escuta coisas agradáveis também. É como a gente vai levar essa opinião, esse olhar do outro para com a gente. Mas você sabe assim, rapidinho. Você sabe uma coisa muito interessante com relação a isso que você fala de a gente, às vezes, não acreditamos em nós mesmos. Mas eu quero só uma reflexão, parem um pouco para pensar. Pode ser que tenha sido completamente ao contrário. A gente acredita tanto na gente que a gente fica se perguntando se a gente vai conseguir bancar essa nova versão que a gente vai ter. Verdade, também. Porque é um processo, sabe? Né? Porque da nossa cabeça. Porque nós sabemos quando nós somos competentes nas nossas determinadas... Porque a gente rala muito, a gente estuda. Com certeza vocês, em cada uma quantas noites perderam estudando, quantas coisas tiveram que abrir mão para poder aprender. Então, no fundo... Cara, eu sou bom no nisso. fundo você sabe. Você mas sabe o que eu sou bom nisso. A gente se preocupa com a opinião dos outros. E aí, a questão toda é bancar. É bancar. Porque chega na hora e fala quando, por exemplo, você chegou e falou que o teu amigo chegou e comentou. Por que você não monta um escritório? Escritório, trabalhar... No fundo, você sabia que era isso, não é? É, verdade. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver isso. No fundo, lá no fundo, você sabia que o que você queria era isso.
A questão toda é que a gente fica pensando, ai, não, tal, mas no fundo a gente sabe. Sim. E ela aceitar a crítica E também. a gente aceitar. Porque tem muita Não, gente e a que gente aceitar que isso daí, inclusive, é o Nelson Mandela que fala, né? O nosso maior medo não é a gente sentir que a gente não pode, é justamente saber que a gente pode e pode muito. É isso que nos dá mais medo. Porque o momento que a gente vai ter que evoluir, ir para um próximo passo, a gente vai ter que pegar a nossa mente, preparar a nossa mente, e aí a nossa mente ela já está confortável do jeito que está. A mente sempre vai trabalhar para quê? Para a gente, você sabe bem, de economia de energia. O corpo Não quer quer- descanso. O meu corpo bem. quer descanso, o corpo não quer. Então, quando a gente se coloca aparecem situações para a gente evoluir, o nosso cérebro, a primeira coisa que pede é o quê? Recuo. Eu não quero desconforto. Eu não quero desconforto. Mas aí fica uma briga dentro da gente, tipo assim, eu quero o melhor, mas Eu quero, mas sou pera aí, capaz, mas o cérebro fica economizando Então, ali. é, Sabotando. Não, Fica- não vai, fica aqui onde você fica tá. sabotando, mas eu É. acho que no fundo, assim como você, assim como todas, quando a gente acha, ah, não, mas eu não me achava boa o suficiente, eu acho que é uma parcela, existe uma parcela dessa que tem, mas eu acho que tem muitas pessoas, e principalmente as mulheres, que tem essa parcela dentro de si, que acredita muito, tanto em si, mas a questão é dar o primeiro passo. Não sei se vocês estão conseguindo Sim, entender o que eu tô. Eu entendi o que eu Isso tô aí falando. foi Super totalmente entendi. a minha realidade. Porque se ele não tivesse pego esse cliente, que era um amigo dele, e falado, assume, é seu, talvez eu não tivesse dado espaço. E por isso é legal também essa questão do ambiente. Porque se você não tivesse nesse ambiente, com essas amizades, com essas pessoas que acreditam pra dar um empurrão, É. porque a gente acredita que a gente é capaz e pode. Sim. Eu Mas sou- talvez precise de um pontapé e bote você na situação. É verdade. eu particularmente, eu não tive muitas pessoas me dar um empurrão. Eu sempre fui o que empurrava. Então, Que empurrava. Que empurra, né? O cara É, precisa de dar um empurra. Eu vivi um Empurra. empurrão. É. Eu vivi É. um empurrão. Em 2018, eu ficava na ponte Rio-São Paulo, trabalhando por uma empresa. E, de repente, essa empresa chegou para mim e falou assim, olha só, vão precisar desligar você. E eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, tá na tua casa, mas você tem um salão montado na tua sala. O que que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando. Afinal de contas, você é capaz. Aí eu parei, eu falei assim, né? Eu estudei, eu fiz e tal. Um salão Eu que falei, tenho, é eu falei, eu sou capaz. Realmente, eu trabalhar para as pessoas, trabalhar para mim, então agora eu vou trabalhar só para mim. E desde 2018 eu passei a trabalhar só para mim. Mas eu precisei de alguém que me deu esse Que dava empurrão e deu um empurrão. sacode. Olha só, você é capaz sim, vambora. E foi. Eu acho que as mulheres têm muito disso mesmo, de precisar, às vezes, a maioria pelo menos, de um empurrão, de um pontapé. Sim. Agora vamos, Maria Fernanda. Vamos lá. Então, Vamos lá. bom, Pedro, quero agradecer por estar nesse podcast. Meninas, muito bom estar aqui com vocês. E eu vou me apresentar. Eu sou Maria Fernanda, eu sou nutricionista e eu vou começar a minha história um pouquinho diferente. Vou começar um pouquinho mais à frente. Eu, adolescente, já lá na faculdade de Direito. Então, primeiro eu fiz Direito antes de fazer nutrição. E eu não gostei, não me identificava com a faculdade já desde o primeiro momento. E eu até sinalizava, olha, não é muito o que eu gostaria. Mas eu tinha perdido minha mãe muito cedo, com 17 anos. E a minha família foi naquela de assim, vai fazer alguma coisa, minha filha, antes que você, sei lá, dê errado. Aquela coisa assim. Vai fazer direito? O que você faz concurso? O clássico isso, né? Vai fazer direito, Nossa. você faz como se fosse fácil passar. Bom, comecei a fazer direito, não gostava, mas fui indo. Já tava, sei lá, no 7º período. Gente, mas olha só, não gosto até agora. Estamos no 7º período, e aí? Aí agora termina, Maria Fernanda. Tá bom, vou terminar. E aí a gente tem esses pontos, né, de virada na vida. Nunca fui aquela pessoa extremamente estudiosa do direito, mas eu tava ali, se precisasse trabalhar, eu ia ter trabalhado, enfim. Bom, quando acabou a faculdade, eu falei assim, agora é a hora. Ou eu vou enfiar a cabeça nisso aqui e não vou mais sair, ou eu vou tentar trocar de área e é agora. E aí eu vou até trazer uma outra situação que era muito frequente alguns anos atrás. Hoje eu já não sei se acho que a nutrição tem um glamour hoje em dia. Antigamente não tanto. Então, quando eu queria fazer essa troca, eu falei, nutrição
como assim? Você não vai ser advogada? Vai ser nutricionista? Trabalhar em hospital? Então, tinha isso, do advogado estar um ponto a mais do que outras profissões, bem como médico, bem como... Então, sim, Maria Fernanda, você vai largar o direito? Vai ser nutricionista de hospital? Porque nutrição não era esse glamour das nutris de consultório, chiquérrimas, consultório de mármore. Não era, não. Era muito hospital, posto de saúde. Então, não tinha esse glamour, mas enfim, eu fui fazer nutrição. E aí eu vou trazer para vocês por que eu fui fazer nutrição. Todo mundo já me perguntava na faculdade de Direito, posso comer essa barrinha aqui de cereal? Posso comer não sei o quê? Posso comer não sei o que lá? Você já entendia Eu pouco. já gostava, lia revistas, o que eu tinha acesso na época, não tinha Google, né? Lia mesmo, era corpo a corpo, boa forma, essas Exatamente. coisas. E aí eu já era aquela pessoa que todo mundo me perguntava esse suplemento whey protein, você conhece disso? E eu já dava as informações que eu tinha ali para aquela pessoa. Quando eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu pensei, gente, olha só. Aí eu vou trazer a minha infância. Eu fiz dieta a vida inteira. Eu fui uma criança acima do peso. Eu tentei ser bailarina e eu só comia gelo para poder me encaixar num padrão que também era comum nos anos 90 da bailarina, que era seca, torrada. Não existia outro padrão de bailarina. Se quer ser bailarina, você é assim, meu bem. Se você não quiser, você vai fazer outra coisa. Então, eu nunca tive estrutura, mas eu tentava me encaixar naquela caixinha. Então, eu pensei, faz super sentido. Vou fazer nutrição porque eu briguei com isso a vida inteira. A gente acaba fazendo alguma coisa da vida que faz sentido, tem uma conexão com a gente de alguma forma. Enfim, fiz a faculdade de nutrição, toda linda, gostei de várias áreas, materno. E agora? Aonde eu vou me especializar? Hospital. Materno e infantil, que não tem muito a ver com o que eu faço hoje. Eu adorava criança e estava no hospital e tal. E aí eu vou trazer um pouco desse medo da mudança. Pô, já estou aqui, já troquei de área, já estou agora aqui bem. Agora eu vou sentar no consultório, vou abrir uma coisa, abrir um negócio. Então isso dá muito medo, muita insegurança. Largar aquele salário certo de plantão e pensar naquele pingadinho ali do autônomo. Isso daí dá muita insegurança no início. Gente, eu tenho minha filha. Gente, e agora? Será que eu faço isso? Que eu dou essa virada? E aí o Pedro falou alguma coisa que ninguém nunca me deu empurrão, né? E eu acho que eu também tenho isso. Eu não tenho uma história para contar como a dela, de alguém que chegou um dia para mim e falou: não, vai sim, abre lá seu consultório, vai dar certo. Nunca teve isso. Eu falei, um belo dia eu falei, cara, eu vou tentar. E eu vou trabalhar. Minha força interior. Eu vou porque eu tenho uma filha pequena, eu tô nesse hospital, aí perde-se criança, e eu fico mal, tava acabando com o meu emocional, acabando, destruindo o meu emocional. E eu falei, não é isso que eu quero nutrição sim, me achei, mas não é essa área aqui que eu quero. E eu vou trabalhar com emagrecimento. Comecei a trabalhar com emagrecimento, e pelo contrário, em vez de mulheres que apoiam mulheres, né, eu ouvi de colegas da faculdade, assim, nossa, mas ela é bem gordinha para trabalhar com emagrecimento. Vocês não acham, não? Aquela velha história do... o profissional tem que espelhar aquilo que ele faz. Enfim, isso daí é outra polêmica, de repente, em outro momento. Enfim, hoje eu trabalho com emagrecimento, sim. E posso dizer até mais. Esse cuidado com a saúde de forma geral. Que o emagrecimento é a ponta do iceberg de uma pessoa que precisa de diversos cuidados. Ela vai precisar de uma atenção ali para aquele sono. A gente estava conversando sobre sono, intestino. A pessoa vai ter que ver aquela questão do sedentarismo, que muitas vezes está ali. Que tipo de alimentação industrializada. Então, é uma análise de saúde que depois vai acabar com o emagrecimento, vai chegar nesse momento. Mas quando eu vou ver, hoje as pessoas me procuram para N coisas, e emagrecimento sendo a ponta do iceberg. Então é isso, meninas. A história mais avessas. Sempre começa com... Não é? Sempre acaba começando com isso, né? E o interessante da gente falando dessa questão do empurrão, às vezes não tem um empurrão, mas eu estava falando sobre a questão da capacidade, né? Que a gente... Tivemos 2 cenários aqui. Sim, sim. Pessoas que tiveram empurrão e outras... Porque às vezes o empurrão, é o que eu falo, nós sempre sabemos aquele potencial no fundo que a gente tem, mas sempre vai ter uma
algum tipo de crença que ou vai depender do empurrão ou não vai depender do empurrão. O que eu estava dizendo sobre essa questão do empurrão que eu não tive, por exemplo, é porque eu nunca tive esse problema de alguém vir me empurrar pela questão de sempre acreditar que de fato eu conseguiria tal coisa, mas no fundo era eu que não queria. Ah, sim. Entendeu? Era eu que não queria. E, inclusive, ao invés do empurrão, de eu ter essa parte de vai lá, consegue. Não, era o contrário. Era, cara, não. Tipo, sabe quando você tá evoluindo, aquela velha história de. Aí procrastina das pessoas, ali. Não é nem procrastinar. É pessoas ao seu redor que, inclusive, sabem do potencial que você tem e que eles tentam te colocar para baixo porque eles sabem, porque a pessoa quer te ver bem, mas Não melhor que ela. ela. É uma situação inversa ali. Exatamente. É o ambiente. Você tinha que ter trocado de ambiente, Pedro. Você não tava num ambiente legal. No meu caso era isso. O problema Isso todo acontece é o também. ambiente, é quando você tem todo um ambiente construído de famílias, parentes, tudo um ambiente onde, tipo, e aí, como é que você faz? É difícil. Como é que você faz para você poder sair disso daqui quando você tem toda uma família estruturada, Sim, tem depende toda de uma... onde vem, não. Tem lugares que não dá pra você sair. Como é que a gente vai sair Simplesmente da família? sai. Principalmente da família. Sai, Tem como você. É, Não tem como muito. Não. Sim, Tem, mas Então, é. é uma opção que você tem que bancar. Exatamente. E aí é que a gente fala do empurrão que vocês estavam falando. Às vezes precisa de um empurrão. Mas às vezes a gente não quer bancar também o empurrão. A gente sabe que tem que... Porque o empurrão é um choque de realidade que aí fala, tá, beleza, vou fazer. Sabe o famoso... Você tem 3 segundos para pensar. Vai lá, é agora. Vai lá, fez. É igual, por exemplo, quando... Eu tava falando isso hoje. Quem aqui costuma comprar online as coisas? Muito. Mercado Muita coisa. Livre, tudo. Poxa, Tudo. Como é que tá o carrinho de vocês? Cheio de coisas. Meu carrinho da Shopee tá cheio. Então, como é que é a questão do carrinho? É aquilo. Você vai, coloca as coisas no carrinho, depois, peraí. Daqui a 4 dias, fala assim, poxa, ainda bem que eu não comprei. sim, você tem tempo de pensar, né? O carrinho dá tempo de você... Entendeu? refletir. Então, eu acho que esses tipos de decisões é mais ou menos aquela, entre aspas, compra por impulso. É pegar e fazer. É pegar e fazer e bancar. E aí a gente viu que vocês estão aqui hoje justamente porque vocês pegaram, pensaram. Eu tenho certeza que não foi assim, gradativamente. Pegou uma hora e... não tem jeito. Tem que fazer. Vamos lá e fez. Isso aí. Tô errado? Não, Não. foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Ó, não Também tem é que assim. fazer. E tem gente que às vezes que pensa que as coisas têm que ser gradativamente. Não. Às vezes tem que ser o famoso É. empurrão e vai. Certo. Porque Eu acredito que em algum momento foi pensado sobre isso. Sei. Eu ficava pensando. Sim, Em no algum meu caso momento era foi pensado isso. sobre isso. Eu tô te falando, uma coisa é pensar, outra coisa É a atitude. de você Sim, pegar isso é verdade. Isso é poder verdade. fazer, entendeu? Então, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para vocês. Quando a gente fala, todo mundo aqui falou do seu lado profissional, falou de como é hoje, de tudo, Uhum. mas vocês perceberam que foi muito voltado à parte do que vocês são como profissão. Agora eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, de forma rápida. Quem são vocês sem falar de trabalho? Sem falar de trabalho. Isso não estava no script. Não. Olha, Pedro, posso até começar? Pode começar. Eu sou uma pessoa bem... É difícil de lidar, algumas pessoas acham isso, porque Sério? eu sou uma pessoa que fala muito o que pensa e eu tenho isso daí um filtro que eu fui criando, então eu sou uma pessoa que precisa pensar um pouco antes de falar, mas hoje, graças a Deus, isso daí já tá bem controlado. Então, é ame ou odeie. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que adora ajudar. Meus pacientes gostam muito desse carinho, desse cuidado, tenho muita atenção com eles, porque eu faço o que eu gostaria de ter vivido. Então, sem falar dessa parte profissional, mas Maria Fernanda como pessoa, olha para o outro. Então,
eu sou uma pessoa disposta a ajudar, eu sou uma pessoa prestativa, mas nesse cenário de personalidade, não tenho uma personalidade muito fácil de Fácil. dar o tempo todo. Mudo de ideia. Mudo de ideia. Quero consultar. Cor. Cor. Mudo de ideia. Qual é a cor favorita? Azul. Ah, não, Juíza. Sou aquariana, então assim, eu sei que você... Então eu sou totalmente assim, eu não quero mais, gosto muito de tecnologia, então se lançar o tananã do tananã... Não sabia que aquariana era assim, não. Bom saber, meu filho é de aquário. Pessoa excelente, né? Personalidade vai ser um pouquinho difícil, mas Não, uma pessoa excelente, gosta de tecnologia, tudo que lançar ele vai querer, então eu sou uma pessoa nesse sentido. E eu acho que, para fechar, eu poderia dizer que eu me descobri muito depois dos 35 anos. Então, eu tô falando isso... Quer dizer, ontem, né? Ontem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí eu trago isso de verdade, porque tem muita gente que tem muito medo, né? Da fase adulta e de fazer aniversário. Então, tem amigas que não comemoram mais. Então, eu resolvi trazer isso aqui hoje, porque a melhor fase da minha vida foi depois dos 35. Antes, eu era uma pessoa perdida, não sabia o que eu queria, para onde que eu ia. Aquilo ali me sufocava, porque eu não sabia quem eu era, não sabia para onde eu queria ir, o que eu ia fazer da minha vida. Então, depois dos 35, comecei a me entender, comecei a ter as atitudes, aquilo que a gente estava falando, ter as ações. É maravilhoso. Então, tem medo dos 40, 35, vocês vão ser felizes com a idade. Ai, que legal. Bom saber isso. É isso. Faça. Bom, quem é a Karine longe do trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela vida. Então eu gosto de viver, de conhecer coisas novas, lugares novos, pessoas novas. Mas eu sou uma pessoa fechada, né? Então quem me Gente, conhece... com esse sorrisão fechada, não eu acredito. Sou simpática, mas eu sou introvertida. Não sou essa pessoa extrovertida que chega falando com todo mundo, eu já fico mais ali no meu canto. A timidez ainda, ó, não me deixou 100%. Mas quem está do meu lado, né? Quem são os meus amigos mesmos, meus amigos próximos, sabe que eu amo ajudar, eu amo estar ali contribuindo, eu amo estar agradando, eu gosto muito de agradar. Então, eu sou a Karine que gosta de viver, de viajar, de passear, de comer coisas novas. Quer fazer uma aventura? Me chama, que com certeza eu vou. Qual signo? Virgens. Boa. Das planilhas. Boa. E eu sou de setembro, né? Amo comemorar aniversário. Que Antigamente, dia? 1º de setembro. Tá chegando, hein? Hoje é 18. Duas virginianas. Eu amo comemorar. Antigamente eu tinha isso. Ai, não vou fazer nada não. Agora, todo ano tem festa. Todo ano. Com bola de aniversário. Com bola, do jeito que eu gosto. Com pagodinho, com bebida. Opa, eita. Pra comemorar do jeito que eu gosto. Mas eu tenho essa coisa, sou mais introvertida, então não é qualquer um que se aproxima, não. Assim, Sim. mais na minha. É isso. Vamos lá. As pessoas na rua. Vamos lá. Esteline, assim, eu até tive que escrever um texto para mandar para uma pessoa. Quem era Esteline, né? Eu falei assim, primeira coisa, alegre. Me considero uma pessoa alegre. Não tanto, né, questão alegre e divertida, porque eu aprendi a ser divertida depois dos 46. Foi quando, que foi quando eu falei assim, eu falo que eu assinei minha carta de alforria aos meus 46 anos. Né? E aí eu falei assim, agora eu vou viver. Filho criado, todo mundo criado, falei, agora eu vou viver. Mas sempre fui alegre, gosto de cuidar, gosto de ajudar, né? Eu ri um pouco aqui, porque você estava falando, aí você caiu no paciente, aí eu falei, volta. Né? Mas a gente... Não, mas a gente gosta tanto do nosso trabalho, né? Que a gente acaba falando dele. Mas não falando do trabalho, né? Alegre, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de estar junto de pessoas, gosto de rir. Se tem um desafio, bora, vamos fazer, arruma um lugar na minha agenda e vamos lá. Dá para ser. Precisa de uma mão? Vamos embora. Precisa de um colo? Tô aqui. Precisa chorar? A gente chora junto, a gente ri junto. Essa sou eu, entendeu? Precisou, conta comigo. O que eu puder fazer, que tiver no meu alcance, eu vou estar juntinho de você. Muito bom. Agora, uma outra pergunta um pouco mais provocativa. O que a Esteline de 15 anos atrás, como que essa Esteline era e o que a Esteline de hoje falaria para essa Esteline de 15 anos atrás?
a Esteline de hoje falaria para ela: não abaixe a cabeça perante muitas coisas que foram abaixadas. Porque eu deixei ser influenciada. Eu com 15 anos, eu com 13, 14, 15 anos, tudo bem, eu era menor de idade, não tinha tanta voz. Mas hoje, olhando para 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu acho que teria um caminho de conversa para viver diferente as coisas que eu vivi. Então seria isso. Não abaixe a cabeça, conversa, expõe mais o que você quer. Se não deu para conversar por esse lado, conversa pelo outro, arrume essa casa, arrume a sua casa para você poder se fazer entender. Porque não lembro se foi você ou você que falou que tinha uma questão de problemas de fala, né? De não saber falar e ficava quieta. Essa sou eu. Eu ficava muito quieta. Hoje não, eu paro, penso, organizo os pensamentos, que eu falo assim, senão eu vou te machucar. Me dá só um minutinho para eu poder organizar, para eu não falar aquilo que está aqui no ímpeto, na hora do quente, mas eu vou falar. Espera aí que eu já vou falar. E aí eu respiro, organizo e não deixo de falar. Se posiciona. Me posiciono. Mas, por muito tempo, eu não me posicionei. E isso aconteceu quando eu estava na minha adolescência. Então, o que eu diria seria isso. Respira, foca, se posiciona e tenta de novo. Mas não abaixa a cabeça. Isso aí. Karine. O que a Karine de hoje falaria pra Karine de 15 anos atrás? Eu falaria, faça terapia. Não, verdade. Por quê? Porque uma das viradas de chave foi por conta desse feedback. E nesse feedback eu comecei a fazer terapia pra me entender. Então, por que eu era assim, tão quieta, tão calada? Porque eu tinha muitas crenças limitantes. Então, na terapia, eu consegui me enxergar. Eu consegui me libertar de muitas coisas. Então, eu falaria isso. Faça terapia. Faça terapia. Bom, Maria Fernanda. olha, Pedro, eu tava aqui pensando, viu? Eu acho que eu falaria pra mim, há 15 anos atrás, você não vai agradar todo mundo. Não adianta. Chega. Você nem vai tentar, minha filha. 15 anos atrás, nem tenta, porque você vai se desgastar e não vai dar em nada. Você não vai agradar todo mundo. Eu acho que isso aí é uma coisa que fica tão assim. Eu acho que eu tentei durante tantos anos, sabe, me encaixar em tantas caixas, como eu trouxe pra vocês. A caixa do direito, a caixa da nutrição, a caixa do consultório, fica mais germe, não sei o que, lá. Então foram tantas caixas que hoje eu olhar pra trás e falar, cara, você tá assim no modelo perfeito. Alguém vai vir e vai falar, não tá bom. Então, se você não estiver achando bom, minha filha, esquece. Acho que seria mais nesse sentido aí. Não, você não vai agradar todo mundo. Não vai. Agora, nós temos aqui mulheres que influenciam positivamente outras mulheres. Todas vocês, eu sei que tem gente. Uma vez eu falei aqui para o diretor, né? Existem pessoas que nós nos inspiramos e tem pessoas que se inspiram na gente. Então eu vejo aqui vocês são mulheres que têm outras mulheres que se inspiram em vocês. E agora eu quero fazer uma pergunta que é: o que ninguém vê por detrás dos bastidores da Maria Fernanda? Oxe. Muita Gente, coisa. mas só pergunta pesada. É. Falar que eu tento cada vez mais passar o corre da vida. Como a gente havia falado até lá no início sobre as vidas perfeitas, que hoje todo mundo tem vidas perfeitas. Então, cada vez mais eu tenho trazido isso nas minhas redes sociais. Então, gente, deu tudo errado hoje. Eu esqueci a toalha, eu esqueci a marmita. A vida não é perfeita. A gente precisa quebrar um pouco isso. Tá? Então, eu acho que nesse sentido, a mostrar os bastidores, quem sou eu nos bastidores, é mostrar também as falhas. Isso aqui dá errado. Ó, gente, eu me atrasei. Ó, eu não treinei hoje, porque eu ia gravar um podcast. E é isso. E aí eu não fui perfeita na semana, não tive minha semana perfeita concluída, check. Porém, isso não quer dizer que eu não vá ser saudável. Eu tento trazer isso muito para o meu atendimento, muito para meus bastidores, porque é isso, gente. A vida não é filme, não. É verdade. A gente falou isso mais cedo. Exatamente. Inclusive, eu cheguei e tava me maquiando, porque não deu tempo de sair de casa. Gente, é verdade. A gente tem que parar de tentar ter a vida filme e passar isso para os outros, porque as pessoas hoje, eu tenho essa escuta, elas acabam minimizando o próprio esforço
porque elas não estão sendo perfeitas na mente delas. Então, porque a fulana treina 6 vezes, 7 vezes, 2, 3 por dia, de manhã, de tarde, de noite. E a pessoa só, meu Deus, só consegui 2. Então não vai adiantar nada. Então ela minimiza o esforço dela por conta desse perfeccionismo que a gente vê hoje em dia. Então é isso, mostrar vida imperfeita. Realidade. Carinho. Bom, que ninguém vê, né? Às vezes eu choro. Por quê, né? Porque as minhas amigas, quem tá ali no meu ciclo, né? Vê que eu acordo cedo, vou pra academia, trabalho, faço tudo. E eu cuido da minha filha, cuido do meu cachorro, e viajo, e saio. E uma agenda ali, numa rotina, às vezes cansativa, mas que eu amo. E às vezes cansa. E às vezes dá aquele desânimo, sabe? Falar, ai, pra que eu tô fazendo isso tudo? Mas passa. É esse o lado que ninguém vê. Às vezes É cansa, mas só passa. aquele respiro, assim, entender que eu não dou conta de tudo, deixa só respirar e voltar à minha rotina, porque, querendo ou não, a gente gosta do que a gente faz. Então é só um momentinho. Eu tô mais ou menos na vibe da Maria Fernanda. Porque durante muito tempo, primeiro que eu não era de redes sociais, né? Então, assim, todo mundo achava que tudo surgia assim, pra mim. E não era verdade. Aí comecei a postar mais algumas coisas, todo mundo. Ah, perfeito, olha que coisa linda. Mas aí eu falei assim, gente, eu tenho um sério problema que eu luto contra ele, que é o perfeccionismo. Pra mim tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar organizado. É tudo tem que virginiana, estar certinho. Depois Mas de aí- trabalhar- depois de ter esse movimento e já ter passado por quase 100 mulheres, isso daí é um padrão de mulher. Aí eu Nunca fui, pude peguei identificar. e falei assim, não, a questão do autoconhecimento, da autoanálise, né? Eu falei, não adianta tentar ser perfeita, porque não existe ninguém perfeito. E comecei a mostrar isso. Gente, eu não gosto de me maquiar. Eu falo para as pessoas, gente, eu não gosto de maquiar. Maquiagem para mim é um batom. Não adianta, eu não gosto de me maquiar. Mas também Mas com essa estou- pele, pra que você vai passar maquiagem, gente? Entendeu? O batom é excelente. Então, assim, mas eu tenho colocado. Até quando eu cortei o cabelo, todo mundo ficou assim: gente, você cortou o cabelo. Eu falei, mas eu vim avisando que eu ia cortar o cabelo. E eu quis cortar o meu cabelo. Eu quis dar essa virada dos 7 ciclos de 7, né? Aos 49 anos, fechei 7 ciclos de 7. Eu queria vir com a nova roupagem. E vim, cortei meu cabelo e tal. E eu não sou perfeita. Não adianta a gente tentar ser perfeito, porque sempre vai ter alguém que vai dizer que você é imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, o que as pessoas estão começando a ver é o meu dia a dia de imperfeições, porque eu não sou perfeita. É isso aí. Entendi. A gente estava falando sobre essa questão de imperfeição, perfeito, sai tudo perfeito, propósito. Uma coisa que eu olho é que todas as coisas que a gente vai fazer, acaba fazendo, tem a questão da expectativa que a gente vai criando, mas a gente não consegue olhar quando é a parte de expectativa, a gente coloca uma expectativa muito alta, não atendeu dentro daquilo que a gente achou que era, mas no fundo é o que eu falo, não saiu bem naquele dia, não. Saiu bem do jeito que deveria ter saído. Exatamente. Saiu. Esse que é o importante. A gente coloca numa balança, numa porcentagem. Então, por exemplo, a questão de treino ou a questão das atividades que a gente tinha. A gente tinha 10 coisas para fazer. A gente só conseguiu fazer 5. A primeira coisa que vem é a frustração. Eu falei assim, não. Ah, eu não As três, fiz né? isso, mas fez. Isso aí. Na frustração, não, mas peraí, é que nesse dia, os 5 valeram por 10. Era aquele dia, você tinha que. Vocês estão conseguindo Sim. Mas é um entender? movimento isso, Pedro, que veio acontecendo esse movimento perfeccionista, muito por impulso de rede social, nesse sentido. É legal compartilhar, é legal, todo mundo tem seus, né, blogueiros, sei lá, que segue, que gosta, mas eu acho que trouxe, sim, essa perspectiva. Acho que o ser humano sempre foi perfeccionista, tem isso, algumas pessoas têm mais intenso, mas essa parte da rede social acho que aflorou. Então você acha que nada que você fez é suficiente. Você não pensa no que você fez, você pensa no que você não fez. Uma coisa que aí vai vir da próxima pergunta. Uma coisa é você achar o que você fez não é o suficiente.
Outra coisa é você negar tudo que você já fez. Paralisar. É praticamente isso. É você parar para pensar que você era uma pessoa que com uns 20 anos não tinha nada e hoje você tem muito mais coisas que você possa imaginar, muito mais pessoas, mas por uma perspectiva que você olha para outro que de repente é da sua profissão. Olha, mas eu não estou igual a fulano. Tá, mas você está muito melhor do que você era antes. E aí vem voltado à pergunta que eu quero fazer para vocês. O que ainda está por vir? O que vocês ainda esperam de cada uma de vocês? No lado profissional, no lado pessoal, mas é como a gente está falando aqui de parte empreendedora, o que vocês esperam? Eu acredito que vocês, daqui a 10 anos, esperam ver algo muito diferente, que inclusive do que era há 10 anos atrás. Muito. Foi uma evolução, foi um salto, não foi? E qual o próximo salto de vocês? Tô vendo com umas perguntas meio... Bem legal. Mexer. Eu vou começar falando da última vez que eu tive no NOI, que foi entregue uma carta, né? Para você escrever uma carta, o que você pensa, o que você gostaria de ter alcançado daqui a 3 meses. Coloquei alguns pontos lá, dentre eles, alguns já aconteceram. Olha, né? que incrível! Então, assim, eu tenho, sim, pontos que eu quero alcançar daqui a 10 anos, como agregar algo à minha profissão. Tem uma virada que eu quero dar, tem mais uma graduação que eu quero fazer. Então, assim, eu quero agregar valores para mim profissionalmente. Era um sonho. Até minha filha fala assim, poxa vida... Há 21 anos atrás você teve esse sonho e já está pertinho, né? Eu falei, tá. De repente, pro ano que vem, a gente já começa para poder realizar. Que eu tinha um sonho de ser nutricionista ou fisioterapeuta. Só que eu não pude passar devido a todo o processo que a gente já conversou aqui. Então, assim, eu tenho esse sonho de ainda fazer. Hoje não a físio, mas porque eu acho que a nutrição se encaixa muito melhor dentro do que eu trabalho hoje. Quando eu vou conversar com os clientes, a primeira coisa que eu falo, como que é a sua alimentação, né? Então, assim, eu tenho esse sonho. Então, daqui 10 anos, eu quero já estar formada, trazendo mais conhecimento, agregando na vida dos meus clientes, que aí serão pacientes, né? Porque, assim, acaba tudo sendo um conjunto. E como pessoa, eu quero chegar nos meus 60, linda, maravilhosa. Muito melhor do que eu tô hoje, com a minha academia em dia, porque eu tô voltando aos poucos, depois de uma lesão, a gente tá voltando, já comecei meu pilates, então assim, quero chegar com com outro corpo, com a outra mentalidade, crescendo a cada dia. Lembrei daquela frase, aquela fala da Vivian, dos 3. Mas não vou falar agora. Cabine. Daqui a 10 anos... Bom, eu tenho um escritório hoje que ele se chama Aliança e Soluções Tributárias, né? Então, daqui a 10 anos eu vejo ele com filiais em todo o Brasil. E o propósito desse nome, né, o objetivo do nome é justamente porque é uma aliança que a gente tem com as empresas, né? A contabilidade, ela tem que casar realmente com a empresa para poder caminhar e ter um sucesso financeiro. Então, daqui a 10 anos eu vejo o meu mestrado concluído, podendo dar aula, ensinar outros contadores, né, a como tratar as empresas, e a aliança está em outros estados. Já estamos hoje, né? Já estamos em São Paulo e em Ceará, mas vai crescer mais. Crescer mais estados. Bom, gente, 10 anos. Daqui a 10 anos eu me vejo mais no digital do que no presencial. Isso até pode surpreender. Mas o que me pega muito na nutrição é essa vontade um pouco de transformar o cenário de terrorismo que ela virou hoje e trazer um pouco mais a realidade, que não precisa ser assim, uma coisa mais acessível, não precisa ser caro. Então, por eu ter isso me incomoda na minha alma, sabe? De verdade. Então, eu me vejo mais no digital, talvez mentorias, coisas para nutricionistas recém-formados. Olha, você vai olhar o seu paciente desta forma. Prescrições fitoterápicas, isso é muito difícil. Não pode ser feito de qualquer jeito, com fórmula de um cursinho de final de semana que você fez, você vai lá repetir para todo mundo. Isso é absurdo. Então, eu acho que eu me vejo mais nessa parte do ensino, né? De ensinar e também trazendo um pouco dessa nutrição que eu acredito, sabe? Nutrição de verdade. Porque para mim não é cara, é acessível.
possível, ela transforma. Não é tudo proibido, porque as pessoas olham pra mim e falam assim, posso comer maçã? Uma nutrição humanizada, vamos dizer. Exatamente, mas de verdade. Não é pra boi dormir, não, coisa de Sim. internet. Mas o ponto que você falou aí sobre você trazer para as pessoas, né, como que é e como cada um deve se portar, isso não é uma receita de bolo. O ser humano não é uma receita de bolo. Não Mas dá. as pessoas fazem muito isso comigo com cabelo. Como que eu faço para hidratar meu cabelo? Como que eu cuido de um cabelo cacheado? Como que eu faço com um cabelo disso? Eu falo assim, gente, cada um tem um DNA. Cada cabelo é um cabelo. Dependendo de como tá o seu estado físico, nem a química vai pegar. Porque se você passou por uma desidratação, o seu corpo perdeu carboidrato, perdeu lipídios, perdeu várias coisas. O que acontece? O seu cabelo sentiu. Ah, mas foi 2 dias. Foram 2 dias que o seu cabelo deixou de receber esse nutriente. Então, quando ele tiver impacto com a química, quando ele encontrar com a química, ele não vai reagir. Ou ele vai reagir mal. Ah, meu cabelo não deu certo dessa vez. Não é que não deu certo, você não estava preparado para isso. Então, assim, tudo tem a ver com o Não que dá você pra ser uma come. fórmula mágica ali de copiar e colar. Não é. Não é. Entendeu? E assim, eu me apaixonei dessa vez, porque assim, eu já perdi, eu tô numa fase de reeducação, né? Eu estava com 75, já estou com 71, por causa de problemas no joelho, na coluna e tal. Falei, não, peraí, primeiro deixa eu olhar pra mim. E eu encontrei uma pessoa com a mesma mentalidade que a sua. E aí, eu falei assim, que legal. Isso aí. Porque assim, como de tudo, mas sabendo como comer, sabendo a hora de comer, sabe? Escolhas, né? Exatamente. Sem esse terrorismo, Não tem forma terrorismo, mas as pessoas têm mágica. muito isso. Muito. Né? Ontem mesmo eu tava polemizando na internet, falando sobre, na minha rede social, falando sobre jejum intermitente. Não é para todo mundo. Pouco falado. Que gera rebote, compulsão, gatilho para quem é muito ansioso. Posso comer? Posso comer tipo o burrinho do Shrek que fez. Posso comer? Você pode comer? Você pode comer? Ui. E a pessoa tá sofrendo. Isso é positivo? Você Não. consegue enxergar isso como uma coisa positiva? Lógico que não. Lógico que não. Isso está gerando um gatilho de ansiedade. A pessoa está sofrendo. E muitas vezes, quando ela consegue, você pode comer, minha filha, agora pode. Ela come pelo Muito. período todo. É Ela verdade. pensa. Verdade. Então, isso daí, sinceramente. Então, não existe estratégia que vá solucionar da ponta dupla, ela tá falando do cabelo, Aham. até a unha encravada. Não existe estratégia para todo mundo. Então, eu acho que é mais isso que eu quero Reconhecer fazer. cada ser humano ali Estudar cada um e estudar o que aquela pessoa realmente O que precisa. ela precisa, comportamento, enfim, várias Entendi. questões. E você? Daqui a 10 É o quê? Daqui a 10 Jesus. Daqui a 10 anos. Gente, é difícil. Daqui a 10 anos eu acredito estar mais posicionada, levando a fotografia mais humana para empreendedoras, porque hoje eu vejo que é muito padrão. Não é só hoje, né? A gente veio de décadas atrás que era muito perfeito tudo. Uma mulher aparecer com uma pele, com uma espinha, não podia. Tinha que fazer um Photoshop para ela aparecer e mostrar credibilidade. E não, todos nós temos ali, às vezes, um episódio de espinha, alguma coisa. Então, não só sobre a pele, mas toda essa parte mais humana de mostrar o que a pessoa realmente é através dos seus ensaios de marca. E uma coisa que eu vejo muito é esse padrão de todo mundo fazer foto igual, colocar a sua profissão como destaque. Sendo que, como vocês falaram, vocês têm esse cuidado com cada um ali e vocês não vão agradar ninguém. E o profissional é isso, ele não vai atender todo mundo. A gente pode muito bem dispensar cliente pode dispensar a gente e tá tudo bem. É mostrar quem você é, se posicionar dessa maneira mais humana. E eu sinto que isso tem crescido até, mas muitas pessoas ainda vê esse padrão, quer trazer ali no ensaio roupas que elas não usam, enfim. E aí, o meu olhar é trazer isso, mostrar quem é o profissional e ser uma coisa leve, sabe? Não é modelo, você é uma pessoa comum, você só precisa ser fotografada, mostrar quem você é, sua personalidade. Então, eu quero trabalhar essa conscientização para as empreendedoras fazer ensaios de forma estratégica, né? Muitas vezes também, um ensaio não é sobre você, é sobre como você quer ser visto pelas clientes.
Então não adianta você falar e não mostrar o que você tá falando, né? Muita gente fala, eu sou muito humana, eu faço meu atendimento humanizado, aí quando você entra na rede social, aquela coisa posada, igual um robô, e aí é esse ruído de comunicação. Então eu penso isso. Inclusive, gostaria de, daqui a 10 anos, o leste tá alcançando as regiões que a gente está idealizando. Você já pensou no que vem, já. Sim, mas Sim. está mais forte, com a equipe maior, porque eu acredito muito nesse projeto e acredito que as mulheres da região leste fluminense vão ter esse impacto com tudo que a gente tem construído através do leste. Eu fiz uma mentoria tem pouco tempo, uma mentoria um pouco pesada, né? Por isso que tem acontecido algumas coisas meio... É mesmo? E aí, quando eu falo sobre o leste, por exemplo, quando você me conheceu, quando você palestrou, era só eu, né? É. Agora são mais de 30 mulheres na equipe. Isso mesmo. É mesmo? É. Ah, tá. São. Você fez uma equipe. Eu tenho uma equipe Sim. com 30 mulheres, vão ser agora 6 podcasts. E vai crescer só mais. esse. Nossa. E já foram mais de 400 mulheres palestrando, isso desde janeiro até agora. E aí- Gente. E aí a gente tá fazendo evento toda semana, Não, isso eu inclusive. vejo. É, evento toda semana Sim. e tudo. E aí uma das coisas que o nosso mentor ele estava justamente provocando, né? Que é a parte do pensamento, do cognitivo, do famoso haja como você quer que você seja, porque você já é. E foi uma coisa que ficou muito voltada. Mas né? tem que ser, tá, gente? Não Sim, é... tem que ser. Tem que ser, E aí o acreditar. desafio foi que ele fez justamente algo relacionado a 10 anos. E aí eu coloquei, inclusive, no meu guarda-roupa, onde eu todo dia abro. Pedro Estigarribia, o homem de $1 bilhão. Gostei, Pedro. Isso aí. Gostei Gostei. também. Eu adoro. Vamos atrair, Todo vamos dia, atrair. quando eu abro, todo dia, quando eu abro o guarda-roupa, vou pegar minha roupa e eu vejo. Eu falei, tô perto, Essa dinâmica. tô perto. Também. Atrair E o agora- que a gente realmente quer. E agora, para finalizar, eu não sou muito diferente das outras pessoas que ganham isso. Então a gente Por quê? não é. Então por que não? Então por que não? Exatamente. Né? E aí, para finalizar, uma pergunta para cada uma é: o empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Ai, Pedro, eu acho que eu escolhi, eu não tenho muito perfil de ser funcionária pela minha personalidade, então eu acho que isso daí já fica meio claro desde cedo. Eu sabia que eu queria trabalhar por conta própria, fazer o que desse na minha cabeça, sabe? Então eu acho que não sabia o quê, mas eu acho que é nesse sentido. Eu nasci para isso. Nasci pra isso. Karine. Hoje eu posso dizer que eu escolhi o empreendedorismo, né? Eu escolhi estar na posição que eu estou, mas depois de uma mudança de mentalidade, uma mudança de ambiente, eu posso facilmente falar sobre isso. Muito bom. Se eu comecei com 10 anos, né? É porque eu já tinha. Eu não tinha esse nome, empreendedorismo, né? Mas já estava na veia, já estava tava no na veia. sangue. Muito bom. Não sei se vocês sabem, mas eu até comentei esses dias, eles vêm comentando depois de umas pesquisas que eu fiz. Quando que vocês acham que popularizou o termo empreendedorismo feminino aqui no Brasil? Ah, foi recente. Em 2015. Eu ia falar isso, foi recente. Isso eu ia Foi falar, 2000. uns 10 anos pra cá. Foi desde Foi, 2015. foi. E a primeira vez mencionado nos Estados Unidos foi na década de 90. Mas eu acho que eu aprendi isso com você, Sim, assistindo o Leste. Assistindo o Leste. Você comentou exatamente. isso. Foi justamente porque... E o empreendedorismo feminino não é uma... Eu falo que é uma total evolução mesmo do empreendedorismo. Como eu comentei em outros podcasts, comentei nos eventos também. Vocês já viram algum perfil de um homem que trabalha, que faz serviços, que for escrito atendimento humanizado? Isso é um total perfil do empreendedor. E vocês falaram muito aqui, Falamos. todo momento, sobre humanizado, cuidado, perfeccionismo. Mas o Em consumo, que momento- o consumo mudou também. O consumo Tudo mudou. mudou Então o marketing... relacionado às mulheres. Eu não sei com ele quem eu mudou. estava falando.
esses dias, eu tava falando justamente... Eu tava falando sobre... Ah, não, era com a Marisa. Tava falando sobre a vestimenta. Vocês conseguiram fazer os homens se vestirem de forma diferente. Se vocês forem parar para pensar, o mercado de trabalho na década de 70, 60 era um padrão de vestimenta. Vocês começaram a empreender e começaram a trazer um novo tipo de vestimenta para homens, então os homens tiveram que ficar, inclusive, mais vaidosos pelo empreendedorismo feminino. Olha. Pra agradar. Não é para agradar, porque teve... Não só... tem a questão Pra de agradar, mas tem a questão porque... As mulheres são exigentes, então tem que ter um... Sim, exatamente. Porque o homem ele não importava muito como... Não importava muito como que você, de certa forma, estava vestido. Ele queria que você produzisse. Agora, uma mulher empresária, a primeira coisa que ela olha é o quê? Com certeza que quando eu levantei ali e fui atender por vocês já me fizeram um scanner de cima a baixo como é que eu tô vestido. E é um padrão de vocês. Querendo ou entendeu? não. É inconsciente. É inconsciente, verdade. É inconsciente. Mas e aí, meninas, gostaram? Amei. Adorei. Tá. Agora eu vou pedir para vocês falarem o nome de vocês e como que entra em contato com vocês. Ó, você naquela câmera ali e vocês dois depois naquela câmera. Esteline Nascimento, né? Trabalho com a área de terapia capilar. Você entra em contato comigo através do telefone 219 7011 1007 ou através do Instagram Esteline Oficial. Karine? Ih, gente, isso aí é telefone de cabeça não, tá? Não, precisa só no Instagram. Bom, Instagram, Karine com KARYNE Farias. Contadora, viu? Maria Fernanda, o meu Instagram é @mfernandanutri e o celular lá tem um clique na bio. Tá bom. Gente, obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.